Olá, boa noite. O Senado Agora está no ar. Fechar escolas rurais no Brasil vai ficar mais difícil. Será preciso ouvir a comunidade. É o que está num projeto que o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira. Hoje, a decisão de fechar uma escola parte das secretarias estaduais e municipais de educação e leva em conta os gastos e a frequência dos alunos. Dados de 2012 do governo apontam que em 5 anos, 13 mil escolas públicas na zona rural deixaram de funcionar. O projeto aprovado no plenário dificulta o fechamento de escolas no campo, nas áreas indígenas e quilombolas. A proposta de autoria do Executivo exige que os conselhos de educação se manifestem sobre o impacto na comunidade escolar. Centenas de escolas no interior que atendiam o trabalhador rural, que atendiam o quilombola e os povos indígenas, estavam, no meu entendimento, inclusive, arbitrariamente sendo fechadas. E as crianças ficando sem escola. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral, apenas do órgão gestor, que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. Para se tornar lei, essa proposta sobre o fechamento de escolas rurais só depende agora da sanção da presidente Dilma Rousseff. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto para acelerar a destruição de drogas apreendidas pela polícia. A proposta segue para o plenário. Hoje, as drogas apreendidas em operações policiais só podem ser destruídas após encerramento do processo judicial. Delegacias de polícia totalmente inadequadas para o armazenamento de drogas terminam sendo objeto de ataques de facções criminosas para o roubo da droga ali apreendida ou até mesmo para a atuação de policiais corruptos que terminam pelo acesso fácil negociando a venda dessas drogas a traficantes. A proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça determina que elas sejam destruídas no prazo máximo de 30 dias. De acordo com o texto, só devem ser preservadas apenas amostras em pequena quantidade para instruir o processo criminal. Evitando esse risco de mau uso daquilo que está num depósito inadequado. O colegiado aprovou também a proposta de emenda à Constituição que determina o afastamento do cargo para presidente da República, governador e prefeito que se candidatarem à reeleição. A proposta segue para o plenário para votação em 2 turnos. A regra, se aprovada, entra em vigor na eleição municipal de 2016. A proposta apresentada pela senadora Ana Amélia determina que candidatos à reeleição para os cargos de presidente da República, governador e prefeito terão que se afastar dos cargos um dia após a homologação das candidaturas. A intenção é evitar o uso da máquina pública para o favorecimento de candidatos. A reeleição, quando foi estabelecida, não estabeleceu a desincompatibilização dos titulares dos cargos executivos. E essa foi uma falha. Não venham me dizer que não se utilizam dos benefícios do aparelhamento da máquina estatal que a reeleição favorece, porque se utiliza. A votação da proposta acabou provocando também um debate sobre a reeleição aprovada em 1997. Aqui no Senado tramitam pelo menos 2 propostas de emenda à Constituição que acabam com a possibilidade de um segundo mandato consecutivo para chefes do Poder Executivo. O tema provocou muita polêmica. Não tem nada mais nocivo ao sistema político brasileiro, na minha opinião pessoal, não estou falando aqui como líder do PMDB, mas como senador da República pelo Estado do Ceará, do que a chamada reeleição. Por que retirar este item do cardápio que é oferecido ao eleitor no momento de votar? A possibilidade de reconduzir um governante que, ao seu juízo, esteja dando conta do recado, esteja cumprindo bem o seu mandato.
Então, eu sou a favor da reeleição. Também concordo com a argumentação que foi muito consistente aqui de que o ideal é não termos reeleição. Eventualmente aumentar o prazo de mandato de prefeitos, governadores e presidente da República e eliminando o processo da reeleição que realmente se presta a muitas disfunções e a muita injustiça. Trabalhadores, aposentados e pensionistas podem deixar de pagar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, quando recorrerem ao empréstimo consignado. A proposta foi aprovada hoje na Comissão de Assuntos Sociais. O projeto beneficia, segundo o autor da proposta, principalmente os trabalhadores de baixa renda. Empréstimos consignados têm juros mais baixos por apresentarem um risco menor, já que o desconto das parcelas acontece diretamente sobre a folha de pagamento. A renúncia tributária prevista seria de mais de 2,5 bilhões de reais. A matéria segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. A melhor coisa para o setor bancário é o tal do empréstimo consignado. Como não tem risco nenhum, não tem por que pagar IOF, e me parece que todos aqui na Comissão de Assuntos Sociais entenderam e por isso o projeto foi aprovado por unanimidade. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, defendeu hoje no Senado a aprovação rápida do projeto sobre a dívida dos estados e municípios com a União. A cidade deve quase 7 bilhões e 800 milhões de reais. Mas a renegociação da dívida chegou num ponto que você cobra uma taxa de juros absurda, né? Que o banco privado não faz, que o agiota na esquina não faz. O governo mandou o projeto para cá, negociou com os entes da federação, negociou na Câmara, negociou no Senado, sabe? Então, vamos negociar, continuamos negociando. Agora tem que tomar uma decisão, não pode ficar nessa história. Vota, não vota, vota, não vota, vamos decidir. Esse projeto da dívida voltou do plenário para a Comissão de Constituição e Justiça a pedido do governo. O texto só deve ser votado no mês que vem. Hoje, o relator da matéria leu o novo parecer. Ele rejeitou as 3 emendas que haviam sido apresentadas no plenário. Pela proposta, as dívidas de estados e municípios com a União serão corrigidas pelo IPCA mais 4% de juros ao ano, e não mais pela variação do IGPDI, mais juros de 6% a 9%. Ao rejeitar as emendas, o objetivo do senador Luiz Henrique é garantir que o texto não volte para a Câmara dos Deputados. Eu acabei de ler um documento subscrito por todos os secretários da Fazenda, pedindo que nós aprovemos sem emenda o projeto para que ele não volte à Câmara e não tenha o seu processo de deliberação procrastinado. Segundo o presidente da comissão, senador Vital do Rego, a análise da matéria vai ser no dia 12 de março, graças a um acordo entre os líderes. Decisão criticada por alguns senadores. Esse projeto não sendo votado, o desgaste da candidatura da presidência da República vai ser muito grande. Eu não vim aqui com o voto dos senadores do Paraná para aceitar orientações de liderança que se quer discutir com as suas bancadas. Eu acho que nós temos que botar em votação isso de uma vez por todas. O Senado vai pagar aos servidores eventuais parcelas de salários acima do teto constitucional de R$ 29.400. A decisão foi anunciada em nota pela presidência da Casa. O pagamento havia sido suspenso no ano passado, após recomendação do Tribunal de Contas da União. Neste ano, uma liminar do Supremo Tribunal Federal determinou que as parcelas voltassem a ser pagas aos servidores. Na semana passada, a mesa diretora do Senado havia anunciado que faria o depósito judicial dos valores acima do teto até uma decisão final do STF sobre o assunto. Mas o ministro Marco Aurélio de Mello esclareceu que o Senado não poderia fazer o pagamento em juízo. O Senado vai ter um calendário especial de votações neste ano. Numa reunião ontem com o presidente Renan Calheiros, ficou decidido que cada colegiado vai apresentar uma lista de matérias prioritárias. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos decidiu os temas mais importantes de 2014.
Então, eu vou informar vocês. A senadora Ana Rita destacou entre as propostas que estão prontas para serem votadas pela comissão, as que são consideradas prioridade. A ideia é aprová-las ainda em 2014, ano de Copa e eleições. A lista foi entregue ao presidente do Senado nesta terça-feira. Nós apresentamos 4 projetos prioritários, entre eles o de autoria do senador Humberto Costa, que assegura às mulheres que são vítimas de violência um benefício assistencial. Um outro projeto prioritário é de autoria do senador Sérgio Souza, que define que nas cooperativas de táxi, pelo menos 5% da frota sejam destinados para pessoas com deficiência e possibilitando assim a mobilidade dessas pessoas. Um outro projeto também que apresentamos, de autoria da senadora Ângela Portela, é que assegura que nas unidades habitacionais, pelo menos 3% dessas unidades possam contemplar as pessoas com deficiência e pessoas idosas, que também têm dificuldade de mobilidade. Durante a reunião, os senadores aprovaram 5 requerimentos para audiências públicas, entre eles o do senador João Capiberibe. Ele quer debater na Subcomissão da Verdade a participação da polícia política brasileira no golpe militar do Chile em 1973, quando brasileiros foram torturados. A ideia é colaborar com a Comissão Nacional da Verdade, que busca esclarecer a Operação Condor, um acordo entre as ditaduras da América do Sul nos anos 70 para reprimir opositores ao regime militar. Os estrangeiros que estavam no Chile sofreram uma perseguição feroz. E entre eles, os brasileiros, e entre os brasileiros eu me incluo. Eu escapei porque fui para um campo de refugiados das Nações Unidas. Mas outros brasileiros terminaram no Estádio Nacional, que além de serem torturados pelos militares chilenos, foram torturados pelos militares brasileiros que apoiavam o golpe de Pinochet. A mesa diretora do Senado confirmou hoje a venda da folha de pagamentos dos servidores para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Juntas, as duas instituições vão pagar R$100 milhões para explorar o serviço nos próximos 5 anos. Segundo o primeiro secretário do Senado, Flecha Ribeiro, o dinheiro será usado para a modernização tecnológica da casa. A mesa decidiu ainda nomear 15 aprovados no concurso público para policial legislativo. Nesta quarta-feira, o Diário Oficial da União já trouxe outras 75 nomeações nas áreas de processo legislativo, consultoria, orçamento, informática e administração. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação. E nesta quinta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.